Fala galera, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre Mortal Kombat 2 e eu terminei esse filme com uma sensação assim boa, cara. Diferente de quando eu assisti o primeiro, porque o primeiro eu vi alguns problemas, mas eu vi também tantas possibilidades para ele, né? Enquanto esse, ele parece que ele não tem vergonha, né, de ser Mortal Kombat. Isso é massa demais. Quer saber tudo que eu vi, tudo que eu percebo nesse filme? Fica aqui comigo até o final do vídeo, então bora lá. Você, Johnny Cage, faz parte disso agora. Tá na hora do show. É só da gente pensar que por muitos anos, quando saía um anúncio de uma adaptação de um filme de jogo, a gente já pensava, ih, vai estragar. Vai estragar, não vai funcionar. Mas depois veio o filme do Sonic, né? E aí saiu aquele primeiro trailer do Sonic, um Sonic bizarro. E todo mundo deu hate no filme, no trailer. E aí a produção escutou os fãs, foi lá, mudou o design do Sonic e fez o filme ser muito legal e ser um sucesso de bilheteria, né? E aí veio as continuações do Sonic, veio o Super Mario, e aquilo ali estabeleceu, parece que um novo padrão, né, de adaptação de jogos. Criou-se uma fórmula, né, de como adaptar de uma maneira que os fãs iam gostar e de uma maneira que ia gerar dinheiro para as produções. Os produtores começaram a gostar disso. Um torneio de disputa entre mundos e que o ganhador dos torneios, dependendo da quantidade lá de vitórias dele, ele passa a dominar aquele mundo, reinar sobre aquele mundo. Daí nós vemos isso logo no início, quando o mundo da Kitana é invadido pelo Shao Kahn. Daí ele vence aquele torneio e ele passa a reinar aquele mundo. Então o filme, ele não tenta inventar uma história nova em cima dos jogos, nem nada disso. Ele se estabelece em cima da história dos jogos. Então a própria história, ela avança através das lutas, né? Vou te dar um exemplo disso, Godzilla, 2014. A gente queria ver o quê? O Godzilla. E aí vem os roteiristas e insere um monte de drama humano. E a história acompanha mais os humanos, caminhando entre os monstros, fugindo dos monstros, tentando sobreviver dos monstros. Mas o que a gente queria ver? O Godzilla, que é o protagonista do filme. Aqui, da mesma maneira, quem que a gente quer ver? A gente quer ver os personagens e quer que eles lutem entre si, né? E a gente ainda tem medo de quem que vai morrer em cada uma dessas lutas. Então, quem criou o torneio? Tanto faz. E por que que justo a Terra está sendo disputada e não Marte? Tanto faz. De onde que veio o Shao Kahn? Por que que eles quis ITG? Tanto faz. É diferente de muito blockbuster que tenta encaixar, né, histórias em cima da história, romances em cima da história. Não precisa. O filme, ele se atém ao material que ele já tem sem ter vergonha disso, que é o que diferencia ele principalmente do primeiro. Então esse para mim é o principal acerto desse filme. Ele não tenta ser o que ele não é. Ele se atém ao material original e procura manter a sua história dentro desse material original sem ser vergonha. Então a roupa do personagem é brega? É, bota em tela, entendeu? Mas tem uma luta que começa do nada. Beleza, vamos abraçar isso e bota em tela. É diferente, por exemplo, do primeiro. O primeiro incorporou um drama ali do Sub-Zero, que realmente a história dele tem um peso dramático muito grande, só que não precisava se ater demais àquilo. E, na verdade, o primeiro trecho que mais é importante a respeito daquele primeiro filme é o da luta inicial. Então, eu me lembro que quando lançaram o trailer daquele filme 1, todo mundo ficou, nossa, cara, parece que vai ser muito legal, né? Só que tinha um ponto ali, que era um protagonista. Existia uma pedra no meio do caminho, que era chamada Cole Young. Cole Young era o protagonista daquele primeiro filme. E aí, quando liberaram os primeiros 10 minutos do filme, todo mundo ficou, caramba, muito massa. Eu me lembro que vários críticos de cinema que eu seguia falavam, cara, é muito legal esses primeiros 10 minutos, que era justamente a luta do Sub-Zero contra o Scorpion. Só que passa esses 10 minutos, o filme decai muito, né? Principalmente por quê? Porque eles colocam esse Cole Young, que é o protagonista, como o centro da história, e a gente nem sabe quem que ele é. É tão fato que esse cara não tem relevância no mundo, no universo do Mortal Kombat, que nunca teve uma DLC nos jogos ali com ele, né? E ele é um personagem que não teve relevância, então realmente foi um erro deles colocar ele assim. Já o 2 não, eles levam para um caminho muito mais seguro, colocando o Johnny Cage como protagonista. O Johnny Cage, o personagem, ele é inspirado no Van Damme, né?
E aqui no filme, o Johnny Cage, ele é um ator dos anos 80, acrobático, né, performático de luta, e que hoje ele tá falido e ele tá já com a imagem dele já bem desgastada, não tem materiais não, só tem filmes antigos, e ele vive nas feiras de jogos, né, como se fosse uma Comic Con, vendendo ali os seus materiais dos anos 80. E aí ele é chamado pelo Raiden e pela Sonya Blade a participar do Mortal Kombat, que o filme começa a apresentar vários personagens, né? Então até agora nós já vimos Shao Kahn, já vimos a Kitana, agora já vimos Johnny Cage, a Sonya Blade, o Raiden, e essa trama de personagens ela vai inflando. Aqui eu acho que é um problema do filme. São personagens demais para você lembrar quem é quem e qual a função de cada um. Na verdade, no fim das contas, vários personagens ficam meio que sem função na trama. Mas até nisso o filme não erra feio, porque poderia virar uma tremenda de uma bagunça. Não vira, é só um pouco inflada a trama. E aí vários personagens ficam sem uma função narrativa, sem um porquê de estar inserido ali naquele contexto do filme. Então, se antes era difícil, né, era chato acompanhar esse Cole Young evoluindo, né, e torcer por ele, agora pelo Johnny Cage, não, a gente já torce por ele demais, porque ele já vem inflado, até pelo personagem, já vem hypado ali pelo Karl Urban, que acabou de vir de The Boys. Então, esse ator, ele entrega um Johnny Cage sarcástico, né, pesado. Então, você vai ver ele lutar, é como se tudo aquilo fosse muito difícil para ele recuperar ali a leveza de combate dele. Até porque ele não é um lutador, né? Ele é um acrobata para filme, né? Ele é um ator de luta. Então, para ele é difícil estar naquele universo. Você compra essa ideia, você sente o peso dele. E aí o filme vai avançando e vai te apresentando o Jax, o Liu Kang, mostra de novo o Cole Young. E esses personagens, eles vão ter ali um momento deles, de cada um, como se muitas vezes o filme tivesse querendo agradar a fanbase Jax, agradar a fanbase do Liu Kang. E comigo funcionou vendo o Liu Kang, vou até falar sobre isso. Mas o Johnny Cage, ele é engraçado, ele é arrogante, ele é sarcástico, ele tem uma insegurança por trás dele. Tudo isso faz o personagem dele ser muito humano. E aí eu queria comentar de alguns outros personagens nesse sentido. A Sonya Blade, ela é toda coração, que personagem legal, né? Ela é gentil, ela traz pra perto, ela acolhe os outros personagens, ela tem amizades e os combates dela são brutais, brutais. O Jax também tem combates brutais nessa leva. O Liu Kang, e pra mim o Liu Kang é um grande destaque, né, nesse filme. Nós temos a Kitana tem um peso dramático muito grande, porque ela perdeu o pai, ela era da família real, ela teve o mundo dela dominado por aquele povo, e ela sendo da família real, ser obrigada a permanecer lá do lado, ver a mãe dela naquela situação é terrível. E aí tem vários outros personagens satélites, e até o Raiden, que tá aqui também. Eu queria muito ver uma luta do Raiden, mas ainda não aconteceu, né? Ele é como se fosse um semideus desse universo, ele é um deus desse universo. Ele é extremamente poderoso. E agora, de todos esses, pra mim, o que eu mais gostei foi o Liu Kang. O Liu Kang. Eu assisti aquele desenho nos anos 90 do Mortal Kombat. E o Liu Kang, ele é muito igual, cara. Muito igual o dos anos 90. Então, é um personagem que ele tem um peso muito grande. É como se ele fosse um monge, disciplinado, justo, correto. Então, ele traz aquele peso que a história precisa. É como se equilibrasse. Tem o lado zoeiro e tem o lado ali do Liu Kang, onde ele equilibra as coisas. Ele perdeu um amigo que foi o Kung Lao. Ele é obrigado agora a lutar contra esse amigo e ganhar dele. Ele sabe o peso que seria ali se a Terra perdesse. Ele tem poderes, então ele é como se ele fosse. Então, cara, que personagem massa o Liu Kang. Eu queria ver um filme só dele no próximo. Só dele. Eu gostaria que ele fosse o protagonista. Com todos esses outros personagens, mas que ele fosse o protagonista, sabe? Então o filme faz você sentir esse peso dele, de estar nessa posição, de ser um cara ali predestinado, de ter poderes e sofrer com isso, e ter medo de perder e ter o peso de ter que ganhar, né? Um outro personagem que chama muita atenção que é o Kano, que, cara, ele é terrível. Toda vez que ele aparece, ele solta uma piada absurda e ele arranca altas gargalhadas no tempo dele de tela. As piadas dele são sempre o pior momento possível, com o pior tema possível. Ele é um personagem muito vil, muito mal mesmo, sabe? Ele é interesseiro, ele tá do lado que estiver ganhando e que for favorecer ele. E
O Shao Kahn. O Shao Kahn é o grande vilão, né, desse filme. Ele é um personagem que não tem muito texto, muita fala, mas ele tem peso na tela. Então, quando ele entra em tela, você já sabe que alguém vai morrer, entendeu? Ele é absurdo. Ele solta uma das falas mais legais desse filme, que é o Finish him. Então, Shao Kahn, ele é um bom vilão pra esse filme. É muito legal, porque ele tem peso mesmo. Ele tá jogando um jogo de xadrez, ele não fala muito. Ele tá ali pra ganhar. Ele entra em campo pra ganhar. E a galera tem que se virar pra tentar ganhar dele, entende? E aí, além desses personagens, tem vários outros, mas que não compensa entrar porque é gente demais. E como eu disse, nem todos têm uma função narrativa real. Alguns estão ali só pra perder lutas. E falando em perder luta, eu preciso fazer um comentário de uma cena que, se você ainda não assistiu o filme, esse comentário tem spoilers, então pode atrapalhar a sua experiência. Se você não se importar, pode ficar. Falando em perder lutas, então, Cole Young finalmente foi de arrasta pra cima, F no chat. Cole Young foi morto em uma luta ali contra o Shao Kahn. E caramba, é pesado, né? Pra quem, como eu, torceu pra que ele saísse do filme de alguma maneira, que perdesse uma luta de alguma maneira, agora eu fiquei com a consciência pesada. A luta dele tem um peso muito grande, né? E quando ele fere o Shao Kahn, ele mesmo acha, nossa, ganhei, né? Só que o Shao Kahn regenera. E o Shao Kahn arrebenta com ele e joga o corpo dele num ácido, mano. É como se o filme estivesse falando, tá vendo o peso do que vocês estavam me pedindo? Matar um personagem, ainda mais um personagem que tem família na Terra e tudo mais, né? É pesado, então o filme coloca consequências sobre a morte dele. E aqui tem um ponto interessante, porque o filme não coloca consequências sobre todas as mortes, hein? Vários personagens ali podem ser ressuscitados. Nós vimos, por exemplo, o Kung Lao sendo ressuscitado, a mãe da Kitara ressuscitada, o Keiro ressuscitado. Só que, diferente deles, o filme faz questão de ir pegar o Cole Young e jogar lá do ácido, né? Para que não haja possibilidade de trazer ele de volta. É triste, né? Mas ela matou esse personagem, acredito que definitivamente. Tudo isso, então, não significa que o filme seja perfeito. Mas ele é um excelente filme, muito divertido, ele é um ótimo filme de lutinha. Eu tava olhando aqui, a nota geral dele no IMDb tá 8. 8 é uma nota alta pra filme de cultura pop, assim. Então, é um filme que vai divertir muito, tanto a quem é fã quanto a quem não é. No fim das contas, eu acho que Mortal Kombat 2 acerta onde um pouco de vergonha de tentar. O Mortal Kombat 2 abraça essa cultura ali desse universo, abraça os personagens, abraça a parte brega, né? As roupas coloridas, os ataques cheios de luzinha. E uma das cenas que eu achei mais legal de tudo isso foi quando o Raiden é ferido, né? Quando o Raiden toma um golpe, ele é ferido e sai dele luz, né? Porque ele é um personagem extremamente poderoso e sai como se fossem LEDs ali dele. Cara, que cena massa. O filme, então, ele não tem receio de abraçar tudo isso. Então, a Kitana, ela entrega emoção, peso, o Kano entrega zoeira, boas lutas, o Baraka, a luta com o Baraka é muito legal, a luta contra o Scorpion, agora Noob Saibot, fica muito legal também em tela. Tem cenas, cara, que é como se eu estivesse vendo uma luta do Mortal Kombat mesmo, né? Então a luta do Johnny Cage contra o Baraka, por exemplo, cara, é muito massa. Parece uma cena do jogo, é idêntico. Então é um filme que ele não é perfeito, que ele tem seus acertos, seus erros, mas que pra mim acerta muito mais do que sai faz você sair da sessão se pô, querer ver mais um filme dessa franquia. Essa foi a minha reação enquanto assisti ao filme. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse filme. Deixa aqui nos comentários o que você achou de Mortal Kombat, se você já assistiu, se vai assistir, eu quero saber a sua opinião. E eu te vejo no próximo vídeo. Até lá, um abração.